Olá, eu sou a Camila Baroni e hoje a gente está começando um novo projeto que é o podcast Comunique Seu Propósito, que eu vou convidar pessoas que têm a ver com propósito, com comunicação e para mostrar aquilo que faz o coração delas vibrar. Qual que é o propósito de alma delas e como que elas podem comunicar isso para o mundo. Então, esse é o meu propósito também e esse é o meu novo projeto. Então, acompanhem tudo que vai ser muito legal. Estamos começando hoje e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para mim. Karina Campos, que fala muito sobre propósito. Ela é terapeuta integrativa, mas fez uma transição de carreira com propósito. E Fabiana Conde, que trabalha também com comunicação, principalmente marketing digital. Então, ela também ajuda muito nessa parte de comunicação. Vai ser um bate-papo, a gente vai ser bem informal, vamos conversando aqui sobre comunicação e propósito. Então acompanhem tudo que vai ser muito legal. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite, por aceitarem meu convite, principalmente. Com certeza. E primeiro apresentem-se, né? Falem um pouquinho de vocês, tal, pra gente... Coisa curta, pra gente poder começar a falar aí. Então, eu sou Karina Campos, sou terapeuta integrativa. Eu venho de uma primeira formação da área da enfermagem e fiz uma transição de carreira com propósito, como disse a Camila aqui, para a terapia integrativa 7 anos atrás. Então, eu estou nessa área já do propósito, seguindo o meu e ajudando pessoas a encontrar os propósitos, né, ou o propósito delas, já tem 7 anos aí. Tanto com terapia integrativa, quanto com um mapa, né, de avaliação, de triagem, para ver aonde tem aí as suas maiores características, as características inatas, que muitas vezes a gente está na profissão ou está vivenciando a vida e acaba esquecendo ou não sabendo quais são as próprias características de tanta influência que a gente tem externa, muitas vezes, né? Tanto de ambiente quanto de criação. Então, meu grande foco é ajudar as pessoas a equalizarem as suas emoções, a olharem para si e seguirem aquilo que realmente as motiva, tanto quando acorda de manhã, quando vai dormir e passe aí o dia profissionalmente e pessoalmente. Muito obrigada pelo convite, né? Me sinto muito honrada de estar aqui com você. É óbvio que você ia falar e eu ia topar. Obrigada a você por ter vindo. Muito bom. Bom, eu sou a Fabi Conde, estou nessa jornada com a Camila já tem 8 anos. Acho Está que indo para sim. 8 anos, né, Cá? Sempre achei que o meu propósito era apenas ser hoteleira, desde muito nova, dentro da hotelaria. E há 8 anos tive uma super reviravolta na minha vida e tive que me reencontrar. Eu descobri que efetivamente o meu propósito está ligado com a comunicação. E aprendi que, através do marketing digital, o que você faz é auxiliar as pessoas a se mostrarem de uma forma diferenciada e encontrarem uma forma de se comunicar. Então, hoje, sem dúvida, o meu propósito é continuar auxiliando as pessoas a facilitar a comunicação de si mesma, né? Exatamente, porque eu acho que é isso que é o mais importante, né? As pessoas têm dificuldade de começarem a entender o que elas são, como se comunicar consigo mesmo para mostrar para o mundo quem elas são, né? Então, eu, com o meu processo aí dos tratamentos terapêuticos e energéticos, eu ajudo as pessoas a encontrarem o propósito delas. Mas com a parte da comunicação, porque a gente tem a agência, né, a Baronesa Relações Públicas, eu ajudo efetivamente a comunicar isso, né? Então, por isso que eu quis unir essas duas coisas, porque o que acontece? Muitos dos clientes que me contratam de assessoria de imprensa são pequenos e médios empresários, né? E às vezes são empresários individuais. E às vezes nem eles conseguem acreditar que eles têm capacidade técnica para poder, por exemplo, aparecerem num Terra, num UOL, darem entrevista, né? Então, o meu trabalho é basicamente falar o quê? Não, vamos lá. Pô, olha só tudo que você já aprendeu, tudo que você já estudou. Você tem essa capacidade técnica, você tem isso dentro do seu coração. Trabalhar essas crenças que às vezes impedem ele de conseguir entender quem ele é de verdade para falar isso pro mundo. Então, a ideia desse podcast é isso. Por isso que eu trouxe aqui pra gente fazer esse bate-papo, pra gente conversar. Porque como que foi pra vocês conseguirem entender isso, né? Esse processo aí de entender, ok, esse é o meu propósito. Meu propósito é com comunicação, da Fabi. O seu com a parte holística, energética, terapêutica, de guiar as pessoas nesse processo, né?
Como que foi esse processo do despertar? Como que foi esse processo de entender isso? E como que vocês comunicam, né? A Fabi é marketing digital, mas aposto que ela não faz. Porque casa de ferreiro, espeto é de pau. Primeiro, a gente parece que não tem tempo. Segundo, parece que a gente tem um nível de exigência altíssimo com a gente mesmo. Sim. Esse é o primeiro ponto. Já pegando o gancho, né, do que você falou, a gente sempre deixa o nosso para depois. Exato. Eu acho que dentro do seu processo terapêutico, o que você me ajudou na ocasião foi trazer o que eu poderia fazer por mim mesma. E do ponto de vista de fazer mim mesma, é assim, eu não estar apenas servindo a um outro CNPJ do ponto de vista de funcionário. A gente é criado, eu venho de uma geração de que sucesso é você conseguir ficar por anos na mesma empresa e evoluir nessa mesma empresa, fazer uma carreira lá dentro. E eu tive isso. Só que chegou um determinado momento que não era mais só isso. E eu estava numa estafa mental gigante, o corpo começando a dar sinais de que aquilo não estava legal, só que dentro da minha cabeça aquilo não funcionava. Como é que eu ia sair dali? E se eu não estava servindo ali, como é que eu ia servir a um outro CNPJ ou uma outra empresa? O se descobrir é poder olhar para si e dizer, será que tudo que eu fiz para o outro não serve para fazer para minha própria empresa? E aí vem o desabrochar de você imaginar o que seria uma empresa, o que seria isso, e o que eu acho que é mais difícil, cara, é a gente acreditar que a gente pode, sem ter ninguém dizendo para você vai para cá ou vai para lá. É usar o seu feeling. Eu acho que um dos principais propósitos, como a gente fala de propósito, que eu descobri que funcionava muito bem, era tentar me encontrar conectada com alguma fonte. E quando eu digo dessa fonte, ela pode estar ligada espiritual, ela pode estar ligada religiosa, mas eu acho que acima de tudo é você estar ligado com uma fonte criadora do todo que você só encontra dentro de você. Então você fica batendo cabeça, indo para uma igreja, indo para um centro, indo para vários lugares e você descobre que o ponto principal é se silencia. E isso foi uma grande descoberta. E eu acho que de todas a mais difícil, porque ela era tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Sim, porque nós somos 3 aquarianas aqui. Então a cabeça da gente não para. Então silenciar a mente é muito difícil. Para nós que somos aquarianas, porque daí tem a ver com a astrologia e tal, a gente fala um pouquinho, né? Então, é isso. Todo mundo tem os seus desafios, mas também tem isso. Silenciar a mente eu acho que é o mais importante pra gente conseguir entender também exatamente o caminho que a gente quer seguir, o caminho que a gente quer trilhar, né? Você tá falando isso, assim, que você teve uma carreira de muitos anos num lugar. Eu nunca fui assim. Eu já tive diferente. Meu pai sempre foi empresário. Então, eu sempre vi meu pai trabalhar pra ele mesmo. Né? Então, quando eu comecei na área, trabalhei muitos anos em agência de assessoria de imprensa, na parte de jornalismo, eu nunca fiquei mais do que 1 ano numa agência, porque me cansava, me irritava, era muito burocracia, era muita coisa engessada. E aí as pessoas, e eu era boa no que eu fazia, e eu sou até hoje, então o que que acontecia? As agências me procuravam e me ofereciam, eu te pago R$1.000 a mais. Eu ia, porque eu sempre fui PJ, eu nunca fui CLT na área da comunicação. Nunca ninguém é CLT, a gente não tem essa estabilidade que fala, tal. Então, você é PJ, você pode ir e sair a hora que você quiser. Então, pra mim, acho que foi mais fácil esse processo, quando eu montei a agência lá em 2014, de ser empresária, assim, né? De empreender. Mas tem muitos desafios, né? Obviamente, porque você, todos os meses, chegar lá e seu dinheiro tá na conta, é muito melhor para algumas coisas. Eu acho que o sonho dessa estabilidade que te vendem ele te escraviza dentro desse cenário. Então, quando você fala assim, eu me tornei empresária já porque eu tenho dentro de casa um empresário, você tem um modelo. E isso é muito bacana. Eu acho que você já vence em algumas barreiras. Sem umas crenças, né? Exatamente. Sem, a gente ou tem algumas coisas até diferentes, um pouco mais remodeladas, vamos dizer assim. Porque eu cresci num ambiente onde meu pai era empresário e a minha mãe não era CLT. Então eu tive os 2 exemplos em casa diretos. E mesmo assim, a mudança do CLT para um trabalho empreendedor, para o empreendedorismo, foi uma coisa. Tem sido ainda. Não vou dizer que está 100% ajustado, porque o fato de ser aquariana, a gente não gosta muito de regra, né? Não. Sim.
A gente não é muito assim, gostamos. nossa, super Sim, fashion. não gostamos, não gostamos. Então a gente tem naturalmente uma tendência a querer quebrar, ou é natural, acho até por conta dos pensamentos, dessa mente acelerada que a gente tem. Mas não é óbvio, não posso generalizar, mas assim, crescendo, por exemplo, nesse ambiente dúbio, né? Eu vim de ciclos de 7 anos de CLT. Então, 7 anos em um, saí 7 anos em outro. E há 7 anos eu tô como terapeuta. Vamos ver o que se espera nos próximos 7. Né? Vamos esperar que esse daqui é o 7º, vamos ver. Até o final desse ano, depois eu volto aí eu te digo. Mas, aliás, eu não tinha nem parado para pensar nisso, pensei nisso agora, tinha esquecido desse detalhe. Mas eu vim de ciclos de 7. 7 CLT, 7 CLT, agora 7 empreendedora. Mas é um movimento que eu tenho dificuldade ainda, talvez por conhecer os dois lados também, e ter uma resistência até com marketing digital. Isso é um negócio que eu venho trabalhando muito na cabeça e para poder sair dessa resistência também, porque eu vejo muito marketing digital mais agressivo, né? Ele mais brando e um pouco mais com um propósito diferente que encaixa, por exemplo, na terapia. Não que seja raro, mas é desafiador de você moldar para o que você faz, o que você quer comunicar. Ah, legal, eu quero comunicar propósito de vida para a pessoa se sentir alinhada, plena, abundante, próspera. Mas a forma que eu vou comunicar isso, ela entra em conflito, às vezes, com o que eu tenho de ideia, com o meu próprio propósito. E aí a gente tenta encontrar, durante muito tempo, um meio termo. Eu tô nessa seara de buscar sair dessa resistência também já faz um tempo, porque não deixa de ser uma resistência minha. E aí é uma crença minha que eu tô trabalhando também na minha terapia. Mas é porque ficou muito chato o Instagram, né? Por Por exemplo, ficou tudo chato, né? Porque, na verdade, o que acontece é, assim, antigamente, na verdade, eu vou dar uma analogia, assim, é a sensação que eu tenho, né? O Instagram, principalmente, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil, eu tenho a sensação que ele é pra diversão. Ele foi criado pra diversão. E no Brasil, a gente mudou isso pra ser business. Mudou o propósito dele. Então, é a mesma coisa quando você tá na praia. Você tá lá na praia, você vai pra se divertir, certo? Aí você tá lá e fica no mar, fica olhando o mar e tal. Aí vem alguém e fala assim: tia, você quer comprar um pano de prato? Ô tia, você não sei o quê. Você sabia que você não se dá bem na sua vida porque o seu pai não sei o quê, não sei o que lá. É isso que o Instagram faz. Você tá lá pra se divertir, alguém vai lá e aponta o dedo na sua cara e fala: olha, você não tá tendo prosperidade porque você não tem o seu pai direito. Porque você não sei o que lá. Você fala: meu, eu não quero ver isso, eu quero ver meme. Tipo, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar o marketing digital, né? Porque ficar só criando post ou ficar criando conteúdo... Tem muita gente muito boa no Instagram pra criar vídeo, pra criar conteúdo de qualidade. Mas eu acho que a gente tem que explorar outros canais. De repente, ir pro YouTube, pra vídeos. A parte de falar das informações, de conteúdo grande, de texto, o LinkedIn. Então, assim, hoje lá na agência, a gente se especializou no LinkedIn. Por quê? Porque é uma outra plataforma para você escrever mais textos densos e de conteúdo mais de qualidade para falar de negócio. A rede social para falar de negócio é o LinkedIn. Mas a gente, principalmente no Brasil, nos outros países não se usa. O Instagram é para passar tempo. Meme. É pra isso, passar tempo. Na verdade, mesmo. a gente tem as plataformas todas muito segmentadas do ponto de vista de intenção, né? É o TikTok com os vídeos, né? Os vídeos para diversão. É o LinkedIn para você falar exatamente de trabalho de carreira. O Instagram, na verdade, ele veio para funcionar como um grande álbum de fotos do seu dia a dia. E a proposta dele é essa. Inicialmente, o Facebook era lá os anuários, né? Por várias fotos. E se você olhar, eu que sou de uma geração mais antiga, um pouco mais velha, eu reencontrei muita gente que eu estudei no ginásio, no colegial, pelo Facebook. É uma rede mesmo. A ideia do Facebook é exatamente essa, de que você tem acesso às pessoas do seu passado e para mostrar o seu dia a dia. Tudo se misturou,
Na verdade, tudo virou uma grande bagunça, como você falou, o Instagram virou um grande centro jornalístico de todos os assuntos Ao dos mesmo mais tempo. diferentes. E como o algoritmo funciona por tempo de tela, do ponto de vista de quanto tempo o seu olho está preso ali, a partir do momento que você para ver o que é aquilo e assiste um pouquinho, ele já fala, eu prendi a atenção dele, eu vou mostrar mais Acabou. disso. E por vezes é algo que te incomoda, porque você parou para ver, você não gostou do que você viu e ali vem mais daquilo. Até você conseguir trocar aquele rolê todo do algoritmo, aquilo é um saco, né? Então tá tudo muito misturado. E eu acho que o grande fator do LinkedIn é o quanto ali as pessoas. Hoje a gente sofre um assédio gigante, porque tem todos aqueles robôs te oferecendo É. todo Tempo tipo inteiro. o tempo inteiro algum tipo de serviço também. E aí você começa a desacreditar nos contatos que vêm para você, porque antes eles eram contatos um pouco mais genuínos, e aí virou uma busca frenética de leads ali dentro. E o quanto ali todo mundo parece maravilhosamente ultra profissional e ultra E super inteligente, né? inteligente e muito capacitado, né? Eu tenho eu assumo que eu tenho uma barreira muito grande com o LinkedIn, porque no LinkedIn eu gostaria de ser muito verdadeira. Mas mudou, viu, Fá? Faz tempo que você não acessa a Não faz plataforma? tempo que eu acesso, eu até entro bastante, cá, mas eu vou dizer que faz tempo que eu não mexo no meu perfil, Ah, tá. né? De colocar coisas minhas. Porque assim, eu tenho tido experiências, eu tenho algumas clientes que até contrataram a gente pra fazer conteúdo, mas óbvio que o meu conteúdo é técnico, o meu conteúdo não é a pessoa escrevendo, né? Mas elas escrevem, elas fazem artigo, assim. Tem uma que tem uma newsletter que chama A Hora do Café. E ela trabalha com finanças. E toda sexta-feira ela escreve um texto da vida dela. Tipo, olha só, essa semana aconteceu isso. E eu fiquei pensando, ela sempre faz uma analogia com finanças, mas é muito leve. Isso é muito É É legal. muito isso é legal. Então, assim, eu, pelo menos das pessoas às quais eu sigo e que tenho lá no meu perfil, deu uma mudada. Não é mais todo mundo falando só sobre business e conteúdo de muito E parece que tá tudo meio engessado. pronto, né? Eu tenho a impressão que todo mundo começa com a mesma frase, Exato. do mesmo jeito. O primeiro parágrafo Tudo, é igual para todo mundo, né? Gente, todo dia as Virou uma pessoas receita. encontraram pessoas lindas e maravilhosas, do melhor e tal. Não que não seja, né? Mas eu acho que para mim ficou um pouco boring, É. assim. Você bate o olho e você fala, não é bem assim, né? Mas como no Instagram, né? É. Todo mundo é muito É que bonito. o Instagram eu acho que vai menos texto, vai mais foto, Sim. sei lá. E é só ver o movimento com os jovens, né? Meu filho tem 17 anos e é incrível como eles não querem usar o Instagram para a finalidade que ele tem, que é quer ser um álbum de fotos. Eles podem ver, você entra nos perfis dos jovens Só tem hoje, stories, né? É. não tem mais foto deles. Por quê? Quanto menos eu me exponho, parece que menos Exato, eles estão na mais eu me contramão. conservo. E outra, eu menos sofro bullying, Menos né? sofro bullying, exatamente. Porque a briga é, mãe, como é que você colocou uma foto minha de quando eu tinha 9 anos? Olha só, porque pegaram a minha foto e me zoaram. Então, assim, eles se preservam mais. Eles se Porque na expõem nossa por um época não lado. tinha rede social, né? O Eles se bullying era ao expõem- vivo, né? Eles se exatamente. expõem por um lado, totalmente diferente do que a gente se expunha, mas eles se preservam de outro. Eles não querem fotos onde eles não se enxergam. E a quantidade de filtro distorce muito a imagem das meninas. Agora tiraram, né? É isso que eu ia falar. Tá mais O leve. filtro do próprio Instagram já deu uma mudada, né? Isso eu É. achei saudável. Sim, com Também certeza. acho. Primeiro porque você olha todas as famosas e acha elas lindas e maravilhosas. E quando você vê pessoalmente, ela é linda, mas não é bem aquilo. Começa por aí. Segundo, é que as meninas não conseguem mais fazer um vídeo sem que tenha um filtro, porque elas não conseguem ver a realidade do que elas estão. É difícil. Por vezes eu pergunto até, Cá, se o fato de eu não querer criar muitos conteúdos não tá ligado a isso, porque eu meio que me nego a usar filtro, mas ao mesmo tempo eu não tô afim, porque naquele dia eu queria falar aquilo, mas eu não tô muito bem. Eu me questiono muito disso. Eu acho que tá ligado à crença, mas tudo bem. E hoje eu dou uma desculpa que é por falta de tempo. E na verdade tá sendo, mas eu sei que A gente deveria acaba mais, usando né? mesmo. Eu acho que, voltando muito desse gancho seu de propósito,
a gente olha para o propósito e quando você faz uma pergunta, qual que é o seu propósito? Eu acho que o grande conflito é o que é o meu real propósito. E eu consigo falar para todo mundo com honestidade o que é o meu propósito, ou o meu propósito tem que ser uma coisa bonita para todo mundo ver. Ou do tipo, uau, que propósito lindo dela. Fabi, eu Tá? vou falar que eu acho que vai mais além, porque a minha terapeuta fez uma pergunta pra mim que eu fiquei pensando. E tem muito a ver com isso de propósito. Eu acho que antes de fazer essa pergunta do que é, tem uma perguntinha que ela fez que eu acho que essa é a sacada. Você sabe dizer quem você é sem dizer o que você faz? Porque quando a gente fala de propósito, a gente está falando de uma filosofia de vida. A gente está falando do que você é, de quem você é, independente do que você faz de trabalho profissional. A gente está falando do que você faz no seu dia a dia, quais são as suas as características que você tem, as coisas que são mais caras para você. Vai além, né? Vai de caráter, vai de ideal e de ideia. Como você se descreveria? Exato. Quando ela perguntou isso, eu falei, minha nossa, peraí, deixa eu pensar. Eu não sei também. Porque a gente coloca isso de propósito primeiro com o que eu faço, que vai mudar o mundo. E não é exatamente E não isso. é só isso. É, exatamente. Isso é uma consequência de quem você é. O impacto que você vai ter, o quanto você vai atingir, o que você vai atingir, ou quem você vai atingir, é uma consequência de quem você é. Então eu sou uma aquariana que gosta dos meus 2 gatos. Fui cachorreira a vida inteira, mas hoje eu tenho 2 gatos. Tenho uma família que vem de um ambiente mais convencional, mais conservador e que se modificou ao longo do tempo. Tenho questões a ser trabalhadas como todo mundo. Tenho os meus perrengues com a divulgação do meu trabalho também. Trato os meus traumas e crenças o máximo que eu consigo. E tô aí, vivendo. Num mundo onde a gente vê muito caos, tentando encontrar, ou gerar, na verdade, um ponto de ordem interno. Que aí vai depender se tá caos ou não do lado de fora, eu estando bem, eu estando em paz comigo, com os meus princípios, as ideias e os ideais, eu consigo seguir. E eu vou me adaptando e vou me ajustando sem que fira a minha essência. Eu acho que isso é o básico. Isso é muito bom. Básico que eu consegui olhar, na verdade, para mim e fazer uma descrição. Vou fazer esse exercício. Na hora eu tô pensando aqui. Quem é demora. você? Eu sou a mãe dos Isso Zeus. aqui saiu agora. Então, isso aqui saiu agora, mas vem de ela fez essa pergunta para mim em dezembro. E eu tô desde agora. É a primeira vez que eu respondo, inclusive, assim, falando. De bate-pronto. Porque demorou para eu responder isso até para ela. Eu falei, posso pensar? Me dá um tempinho que eu não consigo falar. Então, eu acho que o propósito é uma consequência de quem você é. Vai além só do que você faz, partindo desse princípio de filosofia de vida. As pessoas falam muito de religião, por exemplo, do budismo. Eu não sou budista, não entendo muito bem, mas eu sou aquariana, como vocês também. A gente é curiosa toda a vida, né? Então, se você for olhar, o budismo não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. O yoga também. Exato, é uma filosofia de vida. Propósito é uma filosofia de vida. Vai muito além só do que você faz. Tem a ver com essa pergunta de quem você é. Eu acho que a gente foi cobrada muito cedo de movimento. Você tem que fazer, você tem que realizar, você tem que ser grande. A gente vem com o conceito de que as mulheres podem tudo, é a fase de que mulher é igual ao homem. E isso tudo virou, eu acho necessário, mas virou uma grande bagunça na cabeça. Porque eu acho que a mulher perdeu muito o lugar dela de mulher, de feminina e de, por vezes, dizer, poxa, numa junção de dois, qual é o meu papel? Né? Eu vi esses dias um texto muito bacana que falava assim, o papel da mulher é regular o ambiente. Falei, nossa, como assim? Né? O que é o regular o ambiente? Uma mulher bem colocada dentro de um conjunto de pessoas regula todos os outros mentalmente, porque ela impõe um ritmo. E se o ritmo dela for de agitação, de medo, de caos, ela põe todo mundo no caos. Olha só. E se ela consegue trazer para o centro, apaziguar, acalmar, ela põe todo mundo. Faz todo sentido. E isso, para mim, fez muita verdade. Porque dentro da dinâmica de família, você percebe o quanto uma mãe cansada e uma mãe estressada bagunça a casa inteira.
E ela bagunça a casa não do ponto de vista Físico, né? físico. Ela bagunça todo mundo emocional. É. Sim, E quando ela energético tá também, bem, né? exato. Energético E também. quando ela tá bem, e quando ela consegue encontrar o lugar dela, ela põe ordem no caos. Eu tenho uma grande amiga que tá aí com 2 filhinhas pequenas, e é impressionante o quanto, dentro daquele furdúncio de filho pequeno e fralda, e uma de 3 anos, e uma de 1 ano, e brinquedo e tudo mais, existe uma paz surreal. Porque ela tá em paz. É isso aí. E você vê que a paz não é a louça na pia, a bagunça não é a louça na Não, vai pia, não é muito o brinquedo além. no Isso é chão. consequência só. A paz está em tá em- aceitar esse movimento. E aí, voltando para o quanto a mulher põe ordem, a gente tem o domínio de encontrar saídas aonde o homem está no racional. E o homem é o movimento. Mas a maioria das mulheres hoje estão onde? No movimento e no E por racional. que elas estão tão cansadas, Cá? Por causa disso, Porque estão elas fora estão do seu fazendo os papel. 2 papéis. Sai do seu fluxo, né? Natural. O grande fator é o acúmulo de coisas, porque a mulher, ela tem competência? Lógico que tem, gente, a gente sabe disso. A mulher faz o que ela quiser, como ela quiser. Mas está confortável? Pra quem que ela tá mostrando, né? O que Pra precisa quê? ser provado ainda? Tá todo mundo... Tá todo mundo vendo que essa história da Mulher Maravilha já caiu por terra há muito Pelo tempo, amor de porque Deus. as mulheres estão sobrecarregadas. Muito. Eu ainda sou solteira, não tenho filhos, a Karina também não. Mas assim, mesmo assim, eu moro sozinha, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que fazer tudo sozinha, né? Então, a gente se sente sobrecarregada para várias coisas. Eu tenho que dar conta de uma empresa, eu tenho funcionário. Então, assim, é pesado. E ainda quem ainda tem tudo isso e ainda tem marido e filho e tem que gerenciar uma casa, é mais difícil. Porque eu vou lá, mas eu confesso que eu tenho culpa. Se eu sair e não lavei a louça, eu fico pensando, falo, gente, mas por que Mas não a lavei? gente é que eu foi saí e treinada deixei, para né? deixar tudo em ordem, Exato. né, Ká? A gente foi treinado. E hoje, se você pergunta de propósito, e quando você fala quem eu sou uma pessoa que estou procurando desconstruir isso tudo. Porque eu descobri que estar em paz, para que eu pudesse trazer mais paz dentro do ambiente com as pessoas eu tenho, é aceitar que algumas coisas não precisam ser como elas sempre foram. E isso o Você pode aquariano mudar, faz né? muito bem, né? Isso faz. O aquariano muda o aquariano veio para questionar, mas por que tem que ser assim? Eu acho que a nossa mente o tempo todo é essa, né? Por que que tem que ser assim? Borbulha, Por que que ferve. tem, Eu né? questiono tudo o tempo O tempo todo. todo. E a gente, as 3 aqui, tem história para dar com pau de quantas vezes na escola, de pequenininho, e no É isso. catecismo, e aonde a gente tivesse, e com a regra da mãe, com a regra do pai. Eu acho que a gente é exacerbadamente questionador. Não que os outros signos não sejam, mas a gente vai além. E eu comecei a entender que o meu propósito é conseguir estar em paz com uma série de coisas que me impuseram. E eu acho que estar em paz, assim, criando hoje um filho homem, quando eu olho para ele, eu falo, esses homens, eles também não sabem mais o lugar deles. Não. Porque um monte de coisa foi necessária, eu acho que o movimento foi necessário porque era excessivo o controle sobre a mulher, mas eu vejo esses caras hoje não sabendo muito bem qual o lugar deles. Porque ele foi tirado um monte de coisa. A mulher pode tudo e eu, o que eu posso? E fica aquela coisa assim, se a mulher pode tudo e eu, o que eu faço? Até onde eu posso ir? Não é só o que eu posso fazer, mas é até onde eu posso ir. Vou falar para você que você falou do fato de ser aquariana, de ser questionador e tudo mais. Eu passei muito tempo numa área de regulação. Eu cuidava de protocolo. Surreal. Eu passei 7 anos no CLT trabalhando com padronização. E perguntando por que tem que ser assim? Na verdade, não. Eu cheguei num ponto eu acho que todo nesse fervor, né, de qual lugar, onde se coloca, onde isso e aquilo outro, a coisa do padrão ficou confortável, entre aspas. E aí eu fui seguindo. Foi seguindo o fluxo, né? Não, Seguindo. é assim. Jesus! E aí, quando eu paro pra pensar nisso, eu olho e falo, tudo bem, mas a gente precisa de regulação de várias coisas, de protocolo para várias coisas, mas e eu? Que se a situação ou aquele movimento daquela pessoa, esqueci até o nome, daquela equipe, vamos dizer assim, é esse daqui, o meu papel é manter
regulado, mas era uma contradição, chegou num ponto de uma contradição gigante, porque você se questiona do lugar que você está. E aí você não sabe qual é o seu lugar, até onde você pode ir. E é o que está acontecendo, tanto pessoal quanto profissional. Ninguém sabe qual é o seu próprio lugar. Não é só porque não sabe o seu propósito, mas porque a gente não sabe dizer quem a gente é. É isso. É. Não faz todo sentido. A bagunça ficou tamanha de briga por um lugar. Que lugar, gente? Tá todo mundo agora espalhado em lugares diferentes. E, cara, o que você está falando é tão verdade, porque parece que todo mundo precisa ter um propósito gigantesco de salvar o mundo. Tem que ser nosso. E não tem que ser isso, né? Não é, E o gente. mundo é tão pequeno se você for pensar a verdade de onde você tem que salvar, né? Porque você precisa começa salvar você. você. Exato. Você começa salvando você sozinha dentro do seu quarto em paz. Exato. Quando eu digo mundo muito pequeno, começa nesse No seu espaço. próprio umbiguinho, né? Então, assim, eu me salvei, eu tô em paz, tá bom. Aí talvez eu reflita isso para fora. Mas as pessoas ficam constantemente achando que precisam de movimentos gigantescos mais. e de coisas gigantescas, fazer mais. E ver mais. E mais. E eu posso dizer que isso, por vezes, traz uma abundância desnecessária para quem do outro lado está acostumado só a receber. Recebe, tá fácil, tá vindo, sempre me deram, e começa a olhar para o mundo com essa grande obrigação de que eu tenho que receber. E aí gera um negócio que eu vi esses dias, que é a positividade tóxica. Ah, Mary Poppins, né? Meu Deus. Conte-me mais. A positividade tóxica é essa coisa de estar todo mundo lindo, maravilhoso o tempo inteiro. A gente tem um monte de perrengue, gente. A gente precisa ser. Mas é o que acontece né? na rede social. Eu ia chegar nisso, né? Exato. Porque eu tenho momentos, a Karina sabe, acho que você também, mas enfim, vou contar pro mundo. Eu deleto Vamos lá. o aplicativo do Instagram. Você entra em crise, né? Porque eu me irrito Eu tiro profundamente. notificação, Camila. Não, eu deleto. Porque o que acontece? Eu, na verdade, eu também tenho um problema. Eu fico viciada naquele negócio. E isso não me faz bem. É a dopamina, né? É uma dopamina É, total. total. E assim, e não me faz bem porque eu fico pensando, fulano é inconsciente, mas você pensa, fulano tá sempre viajando. O que será que fulano faz? Porque, meu, eu tenho tanto boleto pra pagar, não sei o quê. Você fica se colocando, pensando que a grama do vizinho é melhor do que a outra. E você se questiona do seu propósito. Exato. É E meu isso aí. propósito, por que eu não tô falando mais? Essa pessoa sabe bem menos que nem eu tenho alunas da parte de terapia e tal, que fizeram um curso comigo de energia universal do dinheiro. Tá aí. E a galera tá lá falando de prosperidade como se fosse a pessoa que mais entendeu de prosperidade. Eu falei, meu, cara, eu estudei mais de... Eu estudo desde 2005 essa parte. E eu não falo tanto. Aí você fala, será que eu já falo mais? Mas aí, será que é isso? Então, assim, é difícil. E aí eu vou te falar, porque eu fico o tempo todo me questionando, porque o aquariano também se questiona demais, né? E ao mesmo tempo, esses dias eu fui visitar o avô de uma amiga, e ele tem 94 anos, tal, mas ele me olhou e falou assim, a sua vida é muito boa, né, Camila? Porque você tá sempre viajando. Eu falei, olha aí. Você mostra o quê na rede social? Ninguém se mostra chorando. Ninguém se mostra cansado. E quando se mostra é julgamento, aquela coisa toda É e porque tal. você tá sendo vítima. Você tá Exatamente. fazendo de tá vítima. Você tá do- usando isso pra ganhar. Você Porque não pode também ser não. você. Exatamente. Não pode ser você. Mas, cá, também tem uma coisa, né? Na rede social você posta uma foto. Sem nada. Posta uma foto. Quantas interpretações diferentes essa foto tem? Ah, Muitas. a coisa de comunicar o propósito, acho que começa com você saber, você entender que o que você comunica é uma coisa, o que a pessoa vai entender é outra. Porque vai depender da bagagem dela. E outra. A gente faz isso, você falou que Exatamente. deleta e tudo, não quer ver e tal, mas é fato. A gente faz. A gente faz. E outra, a imagem também faz. A gente acha que não, mas assim, demora 3 segundos pro cérebro fazer uma interpretação sobre uma pessoa. Sim. Vai de O acordo jeito com a que sua ela tá bagagem. vestido, a roupa que ela É. tá, o óculos, não sei Sim, o quê. sim, sim. E vai daquilo que você, do meio que você vive. É. É, da sua Porque, experiência, né, da de sua novo, eu bagagem. volto pro meu filho aí de 17 anos, onde o que hoje eles usam e é o cool e é o legal, para mim, foi o que já foi banido, porque estava lá preso em imagens de tiozão e que eles estão resgatando agora e que agora virou legal de Tio da novo. Suquita. Então, assim, é um
treco muito doido, porque é muito daquilo que você aprendeu que tá certo e errado. Eu sempre falei isso, né? Tudo que você vive na sua vida é aquilo que você trouxe como consciência, ou que alguém disse. Como isso uma tá verdade. certo, como uma verdade. É isso. Isso tá certo, isso tá errado. E começa a estar certo, e daqui a pouco tá errado de novo, e tá certo e tá errado de novo. Eu acho que, voltando para a parte de propósito, essa turma que está chegando agora, os jovens que estão começando agora a olhar para a vida deles e dizer, nossa, o que eu vou fazer daqui, né? Eu tenho que agora escolher uma profissão, eu tenho que agora escolher como eu vou me sustentar, e tudo mais. A gente foi educado a procurar um bom emprego e que você soubesse obedecer ali dentro e que você fizesse carreira ali, fizesse muito dinheiro, porque aquilo ali ia te dar uma boa aposentadoria. Isso com 17 anos, né? Que é a idade que o seu filho está hoje. Isso era o que a gente aprendeu. 17 anos era a idade que você tinha que decidir isso. Mas Tem que até saber. hoje, né? Porque ainda hoje deu uma diminuída nesse peso para os adolescentes. Tudo bem se ele for escolher com 18 ou com 19. Na minha época não tinha essa possibilidade. Tinha que sair da faculdade, eu tinha que saber o que eu queria, né? E hoje eu sempre falo que eu não faria. Hoje, se eu tivesse que entrar na faculdade com 17 anos, eu não faria jornalismo. Eu teria feito administração de empresas. Porque em todos os lugares vai precisar de um administrador de empresas. Em qualquer área. Eu teria feito isso hoje, Camila. Eu acho que a primeira poderia ser, você falou isso e é perfeito, porque o meu filho foi fazer o curso técnico e ele falou, o que eu escolho, mãe? Eu falei, tem alguma coisa que você quer muito? Não tem. Eu falei, faz administração de empresa primeiro, filho, porque minimamente, se você for um advogado, você sabe cuidar das finanças do seu escritório, se você for um médico, minimamente, até você se conectar com outras coisas, né? Porque de repente vem lá uma veterinária na cabeça, ou um veterinário, qualquer coisa. Na verdade, acho que na própria educação já naturalmente, né? Mas a gente perde muito tempo falando na escola logaritmo. De coisas. Pra que a gente aprende logaritmo? O varal, Jesus. Alguém sabe me dizer? Por exemplo, eu sempre tive problema de matemática. Logaritmo, matriz. Não vou nem falar a meu respeito. Matriz. Eu não usei isso na vida. Pensar que eu acordei mais um dia sem usar raiz quadrada. Teu Bhaskara. Eu agradeço a minha professora de matemática da escola, que ela teve uma paciência danada, mas... Agora, assim, tipo, que nem português a gente sempre aprendeu bastante, usa, né? Isso é importante. História, eu acho que é importante, porque faz parte da cultura. Geografia, porque também, matemática você tem que saber, mas não logaritmo. Se a gente tivesse pelo menos uma matéria chamada educação emocional, exatamente, né? Mas então... mas como você administrar sabe, frustrações, Senhor, né? Mas você sabe que no colégio do Waldorf tem, da metodologia Waldorf, porque os meus afiliados estudam lá, né? Então, eles sabem, tem inteligência emocional. Eles sabem como lidar com as emoções. É isso aí. Que eu acho que é isso. Você leva para o mundo, você pega as crianças e transforma eles cidadãos melhores para o mundo. Cidadãos, né? Um erro de português horroroso. Mas tudo bem. Tudo certo. Cidadãos melhores para o mundo, porque eles sabem lidar com as próprias emoções. Porque eu acho que é isso que é o mais importante. A gente não sabe. Mas a gente não sabe lidar com a emoção do nosso filho pequeno, cara. Não, e nem com a nossa própria. E aí a gente percebe o quanto a gente, adulto, já com o lobo frontal totalmente feito e amadurecido, a gente não dá conta de perceber que uma criança está chorando porque ela não tem capacidade cerebral ainda de administrar aquilo. Ela e a gente não sabe administrar. O propósito dela porque no tá básico. Muito cansado. Porque tá cansado, porque tá esgotado, porque tá muito para de chorar. E pronto. Mas porque você não quer lidar. Você não tá lidando nem com você mesmo. Imagina com a emoção de outra pessoa. Ali que depende de você pra tudo. Né? Mas então, é isso, por exemplo. Eu fico pensando nisso. Porque eu não tive filhos. Mas eu fui filha. Mas você tem cachorro. E você percebe a hora que ele tá fora, né? Mas assim, eu fui filha. E eu fico pensando nisso. Hoje, muitas das coisas que eu lido, tal, era porque os meus pais não souberam lidar lá atrás. E que os pais deles também não souberam mesmo. E que, no fundo, os nossos pais, eles são crianças grandes com problema financeiro. Porque todos nós somos assim. Nós somos crianças grandes que a gente tem o quê? E às vezes de lidar com a própria emoção também. Exato. Né? Mas o lidar com a emoção é algo que eu acho que pega muito.
Pega muito, porque a gente não sabe lidar com a nossa frustração nas pequenas coisas, a gente percebe a nossa falha de lidar com a frustração nas pequenas coisas, a gente percebe as nossas falhas de lidar com os pequenos nãos do dia a dia, com as pequenas euforias que a gente se depara. Eu acho que trabalhar isso tudo na gente é o tempo todo o ponto principal. Porque a gente olha o outro como espelho, né? Olha, o que está acontecendo naquela dinâmica daquela família, daquele casal, daquelas pessoas. A gente julga olhando de fora, mas a única coisa que a gente pode dizer é exatamente o que eu posso fazer melhor. Sim. Para conduzir e sair do julgamento. O julgamento a gente percebe que está presente 24 horas na vida da gente. O tempo em todo. todos os sentidos. Porque a gente julga. A gente julga. Não, e a gente julga para sobreviver. Porque eu julgo, inclusive, se eu vou entrar naquele ônibus ou naquele Uber, se eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo. Se eu saio agora, eu saio daqui a pouco. A gente precisa estar nesse processo. Só que a gente percebe que a gente está nesse processo No automático. muitas coisas em tudo. desnecessárias. No automático. E a gente tem que estar alerta e atento o tempo todo para recolher, né? Olha aquele ali passando, olha, eu não sei o que está passando, não vou julgar e bora lá. Esse é um exercício que eu acho que conforta. Saber se retirar. Não vou entrar em julgamento daquilo, eu não calço aqueles sapatos, eu não sei o que está rolando aqui, ali, eu me retiro. E tem uma coisa que eu acho que o julgamento faz, acaba sendo uma consequência ou um intermediário, não sei dizer. A frustração, ela vem primeiro da expectativa. Então, a frustração é a consciência de uma consequência de uma expectativa que não foi cumprida. E no meio do caminho, entre esses dois, tem o julgamento. Porque se você cria expectativa, você julga que tem que estar de X ou Y jeito. E aí, não chegou naquilo, não é aquilo, você se frustra. Então, é uma sequência de emoções que se tornam sentimentos depois e vira trauma e padrão. É um negócio, um ciclo gigante, né? Não, eu tô pensando aqui, ó, minha cabeça tá assim, sabe por quê? Tô fervendo. São 3 aquarianas. Olha lá do terapeuta funcionando. 3 aquarianas. E a gente tá falando um jornalista. monte de coisa e a gente não chegou em lugar nenhum, porque a gente tá pensando aqui, ó. E é real. Tá linkando uma coisa com a outra, né? Será que Linkando a uma gente coisa com a não outra. chegou aí? Que Lógico que chegou. Óbvio. É lógico que Eu chegou. acho que chegar é você entrar em paz com aquilo que você tá pensando. É E falar aceitar, exatamente gente, o que tá aceitar. no nosso coração. Porque é isso que eu acho que eu comunique seu propósito, entendeu? Por que eu criei o nome do Comunique Seu Propósito? Porque não é só isso engessado, não. Meu propósito de vida é ser médico e salvar vidas. Será mesmo? Você quer ver? Vou te dar um exemplo besta, parece, Será que tá? esse sistema a qual você quer servir é tão Serve pra bonito você assim? também, né? Entendeu? Vou falar um Né? negócio. Um ano atrás, exatamente, eu participei do podcast do Voz dos falar. Ancestrais. Da Eu Vanessa esqueci o nome da É. Voz dos Ancestrais, falando de propósito. E eu tinha uma linha de trabalho até aquele... Faz um ano mesmo, se não me engano. Até aquele ponto, eu tinha uma linha de trabalho, por exemplo, na hora de buscar o propósito de vida da pessoa, que ela trazia alguma... eu tenho essas áreas aqui que eu gostaria de atuar e tal, não sei o quê. Então, eu voltava muito a essa avaliação, por exemplo, para que, vamos ver qual que é a área que se encaixa melhor com a radiestesia e tal. Hoje, durante o ano passado, inclusive, e aí tem uma forma de seguir, eu vou mostrar para a pessoa quais são as características dela. O propósito, ela vai encontrar a partir do momento que ela realmente exercer as características dela. Não vai, você tá na terapia, então você vai ser terapeuta. Não, você tá num lugar totalmente errado. Eu não sei, não posso dizer que tá errado ou tá certo. Ela vai ser ela em qualquer lugar. É aquilo que faz o coração dela vibrar. Exato, é o que motiva. É o que motiva. Porque É assim, o que motiva. eu cansei de acordar triste pra trabalhar. Então, E assim, dormir também já triste, né? sim, mas assim, porque é isso, a assessoria de imprensa normal das vias tradicionais, como eu trabalhei muitos anos em diversas agências, não era o que me fazia feliz. Eu sempre gostei de estudar essa parte mais terapêutica, energética, e hoje eu sou muito grata em poder unir essas duas coisas, porque eu amo comunicação, eu sou comunicóloga, eu estudei isso, eu fiz faculdade de jornalismo e entrei com 17 anos. Então, assim, eu ainda pensava, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa sem ser jornalista, né? Então, quando até a minha terapeuta me questionou e falou assim, tá, mas você acha mais bonito você falar que você é jornalista, você é dona de agência, do que você é terapeuta? Eu falei, não é isso. É porque eu não posso ser uma coisa ou outra, eu posso ser as duas. Porque eu posso unir as duas coisas, né? Eu acho que autoconhecimento é pra todo mundo.
saúde mental, principalmente, é pra todo mundo. Tomara Buscar. que atinja todo mundo, né? Tomara. Essa- Mas buscar ideia. isso, se entender e buscar conhecer mais de si mesmo, eu acho que é mais importante que tudo. E você não precisa atuar com isso. Eu acho que você buscar o autoconhecimento, como muitos. Eu falo que a maioria dos meus alunos, né, que eu dei aula de muitos anos de Theta Healing e de outras coisas, eu falo que eles são entusiastas do autoconhecimento, porque nenhum deles era pra ser terapeuta. Eles faziam pra si. Como eu passei muito tempo fazendo isso. E eu acho que isso que é muito legal. É. Porque você tá buscando o quê? Ser um ser humano melhor. Né? Pro mundo. Pro seu filho, pro seu marido, pro seu cachorro, pro seu gato, pros seus pais. Ká, eu acho que são duas coisas quando você fala do jornalismo e da terapeuta, né? Como eu penso também, porque Você eu também também me é. formei terapeuta através dos teus cursos e foi muito legal, porque ao longo da pandemia foi algo que me contribuiu bastante. Mas eu acho que quando a gente começa colocando como propósito estar em paz com aquilo que você precisa executar, porque tem diversas atividades ao longo da nossa vida que a gente precisa executar e ponto final. E que às vezes estão conectadas com o nosso super propósito e às vezes não estão, né? Eu consigo estar em paz para executar isso? Eu tenho autoconhecimento mínimo para me manter equilibrado para executar isso que eu sei que é difícil? Eu acho que aí está o ponto. Ficou muito procurando aquilo que o seu coração é vibrar, e aí você fala, mas o que vibra mesmo é só ficar pintando o vaso de barro. Não, o que, Então o eu que vou ser faz vibrar o artista, meu coração né? é viajar. Não, pois é, cada um se conecta com uma coisa mais maluca daquilo que tá naquele momento, do que tá ao seu alcance, vamos dizer assim. Mas eu acho que, só te cortando, mas eu acho que a pergunta de $1 milhão é: se você não tivesse que precisar de dinheiro nunca mais na sua vida, o que você O faria? que você ia fazer? Se não precisasse de Do dinheiro. Porque a gente trabalha hoje, principalmente, por quê? Porque a gente precisa que é sobreviver. aquilo que a gente precisa fazer. É, Esse é o que a gente precisa fazer. Eu acho que o foco é, você consegue ter autocontrole para realizar isso em paz? É uma boa também. Em paz, porque se eu pensar o que eu preciso fazer, tá? Não precisando mais, porque o dinheiro é infinito na minha conta, ainda sim, eu vou acordar de manhã cedo e se eu não estiver em paz comigo mesma, eu vou abrir a escotilha do meu lindo iate de não sei quantos $1.000 e vou falar, tô triste. Credo. Tá me faltando algo. Porque o que tá faltando sempre nas proporções gigantescas que aquele dinheiro pode alcançar. Não, Só ver o mimimei. Desculpa a crítica, mas o Sim. mimimei é aquilo. O meu dinheiro paga esta bolsa e eu preciso disso. Não, isso sim. Eu tô falando na questão de A trabalho, língua, que por eu não sei nem exemplo. o que é isso. Então, mas... Não, depois é a da gente- Virgínia. É um meme que saiu Não, aí. relaxa. Mas que o eu cara- só Uma tô dizendo. influenciadora comprou uma bolsa, sei lá, caríssima e falou que se mimou. Se E mimou, postou e ficou, ai gente, mimimei, porque ela mostra que o dinheiro dela pode. Entendi. Mas você pensa, ela precisou adquirir algo gigantesco para que o dia dela ficasse mais feliz. Então, não é o dinheiro. Não é. A minha pergunta não tem a ver com o dinheiro. A minha pergunta tem a ver com com o trabalho, por exemplo. Se O que hoje... você faria? Exato. Se hoje você me perguntar, Camila, você tem dinheiro suficiente, você não precisa mais do dinheiro para sobreviver. Tá, Ganhei na loteria, tá. tá? Você continuaria trabalhando com assessoria de imprensa? Você continuaria sendo terapeuta? Entendi. Sim. Porque eu gosto. Porque eu não faço isso por dinheiro, entendeu? Uhum, o dinheiro Vira o ganho acaba... É uma material, né? consequência. É óbvio que eu preciso de dinheiro. Lógico, todo mundo, porque eu não ganhei na loteria, infelizmente. Mas assim, eu continuaria ajudando as pessoas? Eu continuaria dando aula? Eu continuaria fazendo mentoria? Eu continuaria pegando uma pessoa pela mão falando, não, vamos lá, você tem capacidade de mostrar isso pro mundo e mostrar. Continuaria. É isso que eu quero te Porque dizer. é o que... Mas eu acho que foi de encontro com a mesma Não, coisa. Porque é o que perfeito. você consegue fazer estando em paz. Isso, não, Sim. isso total. Você encontra paz facilmente realizando isso. A gente percebe que não é que o nosso coração vibra quando a gente consegue estar em paz com tudo aquilo que está do lado de fora. E seja lá a dificuldade que for, ou a bagunça que for, ou a desordem que for. Você está em paz? Você está conseguindo fazer em paz, íntegra ali, de boa? Você vai. Porque É. volta pra quem Você você vai. é.
Porque íntegra, volta. de boa. É isso aí. Exato. Então, Porque o que a gente mais vê hoje são as pessoas trabalhando, né? Infelizes. E Mas a gente essa- passa muito mais tempo trabalhando do que fazendo outra coisa. mas eu percebo que as pessoas colocam essa infelicidade em lugares gigantescos E e não pondo. E não é. Elas estão infelizes com alguma outra coisa Que não é muito só o maior, trabalho. Sim, óbvio. E fica dizendo, é porque o meu trabalho é cansativo, é porque eu pego ônibus, é porque eu pego metrô, vai sempre colocando. E aí depois tem um carro, mas é porque eu pego Não o é, carro. tem um meu carro não fenômeno que é. acontece da troca de emprego. Você exerce o mesmo trabalho, que as pessoas também confundem trabalho com emprego. Você exerce o mesmo tipo de trabalho em vários lugares diferentes, onde você vai. E aí você, não tô feliz aqui. Você vai e muda de emprego. Não tô feliz aqui. Mas muda. Os problemas são os mesmos. Os mesmos. Gente, onde você vai, se a questão é com você, vai com você. Não adianta você Exato. trocar de emprego. Né? Não Se a é questão onde você está vai. onde você. Se você não consegue se identificar ou se. Até a coisa da identidade também é um negócio que ela vai se perdendo quando você coloca fora de você. Que é o negócio do quem você é com quem você faz. Ou o que você faz. Uhum. Quando você tá focado em só do de fora, aonde você estiver, você vai ter problema. O carro não vai ser suficiente, o que você recebe não vai ser suficiente, você vai reclamar de Porque tudo. reclamar é um padrão de comportamento. Sim. E você percebe É muito que mais quanto fácil mais reclamar. você Sim. reclama e você aprende a reclamar de pequenas coisas desnecessárias. Quem é que quer viver com dor? Enquanto você Olhar não pra dor? corta. Não, e a questão de cortar o hábito da reclamação. É entrar em aceitação com algumas coisas e parar de reclamar. Porque você percebe que você começa a reclamar de coisas bobas. E que quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai, né? Porque, Sim. de novo, reclamar é clamar clamar duas vezes ao duas vezes. universo. Reclamar, Vocês falar de sabem novo. disso, mas as pessoas lá na telinha não estão sabendo. Pode ser que não, né? Tem um exercício que eu faço, porque eu sou uma pessoa que eu reclamo bastante. Depois, quando eu percebo, né? Eu faço isso e eu acho que é uma dica pra todo mundo. Eu ponho um elástico. Sabe elástico de dinheiro? Sei. No meu pulso. Reclamei, puxo. Ai, eu já vi essa dica e funciona. Puta, cara. funciona, porque dói, né? Dói. Aí você fala, pera. Aí, na hora que você pensa, você olha pro elástico. Você fala, não. É louco. É uma âncora, né? O elástico funciona como uma âncora. Eu preciso disso, às vezes, sabe? Pra voltar pro centro. Porque ninguém é perfeito. A gente tá todo mundo aqui pra evoluir. Não é porque a gente tá aqui fazendo um podcast que a gente sabe tudo sobre tudo, não é? Não. Então, assim, isso é uma dica legal, que de repente, pra mim, funciona, né? É. Então, Uma das e coisas tem que ser o elástico de começou- dinheiro, porque dói. Isso que mais dói. Vou testar. Vou testar. Mas uma coisa que passou a funcionar muito bem pra mim é tá tudo certo. Tá tudo certo do jeito que tá. Tá tudo certo como tá acontecendo. Dá pra melhorar? Dá. Mas por enquanto tá tudo certo do jeito que tá. Mas você fica em paz? Eu fico, Caio, eu passei bom. a ficar em paz com, tá bom, tá tudo certo do jeito que tá. Isso não me impede de fazer novos planos. Isso não me impede de traçar metas de melhoria. Mas se elas não forem alcançadas, eu parei de entrar em frustração. Isso é ótimo. Porque vem Eu não daquela cheguei nessa companhia. fase. Eu também não Porque eu cheguei, não. venho daquelas companhias que têm os objetivos e que têm os orçamentos e que tem que atingir. Se já está atingindo, tem que superar, porque dá para superar. E isso vai criando um comportamento mental de que você tem sempre ir além. Eu parei. Eu parei e comecei a entrar em aceitação. Tá tudo certo do jeito que tá. Isso não me impede de melhorar. Isso não me impede de dar mais um passo. Isso não me impede de buscar aperfeiçoamento. Mas eu comecei a ficar em paz. Que ótimo. Porque a gente sai dessa super frustração. Bom, a gente tá terminando aqui. Queria, na verdade, falar pra vocês. Vamos voltar pro Comunique Seu Propósito, né? Demais. Se vocês puderem dar uma dica, né? Você, principalmente na comunicação. Beleza, o Instagram tá chato, o LinkedIn tá chato. Mas como que a pessoa pode pensar em melhorar a comunicação no marketing digital, que é a sua expertise, de forma leve, sem ser essa pressão? Deixa aí uma dica. E você também depois com a sua questão do propósito. Gostei do elástico. Eu acho que vai entrar. Com certeza ele vai entrar pro rol dos prediletos. Olha. Aquele Eu joguei, dia o que meu, você- eu joguei o meu fora ontem. Aquele dia que você tá azedo, que você tá vendo que você tá reclamando Não, demais, gente. né? A gente precisa voltar. E às vezes a gente precisa de um 3D. Precisa voltar pra 3D. Tal! Se bate! Eu acho que falando de dica de comunicação, começa com um mínimo.
E começa a descrever pequenos motivos pelo qual esse seu trabalho Legal. vai contribuir. Pequenos, não precisa ser muito rebuscado, nada. E até porque as pessoas não estão gostando de consumir nada grande, nada longo. Faça pequenas descrições. Elenca. Transforma aquilo num post estático ou transforma aquilo, grava e guarda. Você vai juntando material e você vai conseguindo começar a ter uma visão do que você quer fazer. Eu falo, começa de pouquinho. É isso aí. Porque depois aquilo se organiza. É, Acho que fica a minha dica. maravilha. Boa ideia. Isso que você falou do elástico eu achei sensacional, mas eu vou traduzir isso para a linguagem da terapia, que eu acho que é exatamente a terapia que vai ajudar você a entrar em contato com aquele momento, aquele gatilho que você vai perceber com o processo até de autoanálise do dia a dia, que você não vai chegar uma hora que você não vai precisar do elástico. Sim, Então, você passando por um processo terapêutico, você vai além de encontrar o seu propósito. Você vai primeiro descobrir quem você é. Aonde estão as suas ideias, os seus ideais, as suas características, o seu caráter, o que é mais caro para você. E a partir daí, você para de entrar no processo de dor. Porque quando você não tem consciência daquilo que está acontecendo, você não tem nem informação, a hora que aparece te gera dor. Ali no ambiente terapêutico é um ambiente seguro. Você vai olhar para aquilo, vai encontrar um momento de aceitação, de acolhimento, e vai se trabalhar no dia a dia para que você não precise ficar se trazendo de volta para a realidade com o elástico. Que esse do elástico foi uma forma ótima de você fazer no imediato, para você mudar um padrão comportamental. Mas, além dele, o processo terapêutico vai te Sim. dar ferramenta para que você não precise passar mais por esse processo do próprio elástico. com certeza. Eu uso o elástico hoje de forma bem Sim. esporádica. Mas eu já usei bastante. Mas o meu processo terapêutico é muito longo, né? Sim. Meninas, muito obrigada. Deixem o arroba de vocês, se vocês quiserem falar um pouco, enfim. Que a gente tá terminando. Agradeço imensamente, foi muito Obrigada, legal. Cá. A gente se Muito bom, divertiu cara. muito. Foi ótimo. Você sempre procurando extrair o melhor das pessoas. Eu acho que o seu propósito, em especial, é extrair o melhor das pessoas, aquilo que elas não estão conseguindo enxergar. É isso aí. Então, você tá no caminho certo, você sabe disso. Obrigada, fico emocionada. O meu Gratidão. arroba é Ostaara, com 2 As, MKT, de marketing digital. E a gente tá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Muito bem. O meu arroba é Karina P. Campos. Meu Karina tem K e 2 N's. Bem confuso. Então, Mas a gente escreve na legenda. Arroba Karina P. Campos, tô lá no Instagram, também tô no LinkedIn como Karina Campos. No Facebook eu preciso mexer, depois eu vou entrar em contato com você. Tá vendo? Daqui a pouco já faz a ligação Faz aqui. negócios, né? Exato. Isso aí. Mas é isso aí, obrigada, cara. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, Muito bom. gente. Então esperem o próximo episódio, que vai acontecer em breve.